Alguém em sã consciência acredita que a fome no Brasil é falta de produção de alimentos? A gente produz de menos, por isso que tem fome? Não. Por que tem fome, então? Se a gente produz demais, a gente produz para 7 planetas Terra conseguirem comer com qualidade e quantidade, por que tem gente com fome? É essa a pergunta que o Marx quer responder. Ah, os fascistas diziam que queriam acabar com os judeus e os comunistas dizem que querem acabar com os burgueses. Não são a mesma coisa com nomes trocados? Não, porque na verdade a gente não quer acabar com os burgueses. A gente quer acabar com a estrutura que permite a exploração de uma pessoa pela outra pessoa. E os outros querem fazer uma limpeza étnica, não são coisas análogas, sabe? O capitalismo, ele foi responsável por um avanço de forças produtivas inédito na história da humanidade. O capitalismo foi capaz, e isso é Marx, tá? Então falar, o Marx odiava o capitalismo. O Marx analisou o capitalismo. O capitalismo tornou obsoleto a escassez. Nosso problema não é mais falta. E aí qual que é a contradição que ele desvela? Se o nosso problema não é mais falta, por que a falta para pessoas? O professor aprende. O professor aprende com o aluno. O aluno não é uma tábula rasa que entra pela porta e você vai moldar. Eu aprendo horrores com os meus alunos. Os alunos entrando na sala de aula, eles trazem a cultura deles, a formação deles, o ponto de vista deles, os interesses deles. Então, isso é uma relação de diálogo. Não é só uma relação de poder. Apesar de ter que existir, sim, uma relação de poder, porque aluno, às vezes, é um bicho difícil. Então precisa. Eu não tô falando assim, todos vamos se abraçar. Não, precisa. Eu acho que tem que ter uma relação de autoridade. Mas é uma autoridade carinhosa. Uma autoridade que tenha um ponto de vista positivo e não negativo. Porque tem muito professor que é vingativo, que gosta de prejudicar o aluno e não consegue enxergar muito a raiz da questão, muitas vezes por falta de formação adequada. Não é só por maldade. Sei disso. Mas Eu por tive não um professor terem... de sociologia desse aí. Que gostava de... Sabe aquele professor que chega na aula e fala assim, na minha prova aqui ninguém vai passar. Pô, parabéns, você é um péssimo professor, sabe? Você tem que todo mundo passar, né? Você tem que fazer todo mundo passar, sabe? E me chama a atenção de uma coisa interessante. Quando você, então, por exemplo, nesse grupo você tem uma burguesia controladora que tem esse interesse em erodir a educação. Sim, sim. Só que tem um antagonismo interessante, porque no mesmo tempo na iniciativa privada, hoje no Brasil, e é um retrato, tem muita posição aberta, vagas de emprego que não são preenchidas porque as pessoas não têm qualificação para ocupá-las, ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de desemprego muito grande, elevada. Ou seja, minha leitura não existe uma sincronicidade, um alinhamento entre burguesias. Não então, existe, isso é verdade. O que você está falando, o próprio Engels fala, o capitalismo ele é anárquico. Ele não é organizado o suficiente para extrair o que a gente tem de melhor. O que o Marx e o Engels dizem é, o capitalismo, ele desenvolveu as nossas forças de uma maneira inédita, que a gente nunca tinha visto na história, só que ele atravanca o nosso potencial. E a gente sempre dá o exemplo. Quais foram os 2 maiores saltos produtivos da história da humanidade? União Soviética e China. Por quê? Porque eram economias que eram centralizadas, que tinham pleno emprego. E a aplicação do pleno emprego centralizado e coordenado, planificadas, né? Planificadíssimo, fez com que a União Soviética saísse do arado de madeira e tivesse um programa espacial em 30 e poucos anos. Isso nunca tinha acontecido, sabe? E então, isso que você está falando, você tem toda a razão, e eu te dou um outro exemplo. A educação pública brasileira, ela é um exemplo muito interessante disso que você está falando, porque houve sim a demanda da burguesia pela melhoria da educação pública, só que de que forma? Vocês já ouviram gente falando assim, pô, só estudei até a 8ª série, e gente mais velha, só estudei até a 4ª série? Já pararam pra pensar o porquê? Por que as pessoas, por que ninguém fala assim, só estudei até a 7ª? Só estudei até a 6ª? Só até a 3ª? Porque antes, gente, o Estado não tinha a obrigação legal de te fornecer o ginásio e não tinha obrigação legal de te fornecer o ensino médio. Até 1973, o Estado só tinha a obrigação de te fornecer até a 4ª série. Por isso que era muito comum as pessoas entrarem, estudarem até a 4ª série e saírem para trabalhar. A formação na primeira infância e na adolescência tem que ser essencialmente social. Principalmente num país como o Brasil, gente. Principalmente num país como o Brasil, que é um país desigual, racista, com muitas diferenças. Você não permitir que uma criança entre na escola e tenha contato com o diferente, tenha contato com o contraditório, nesse período, é muito detrimental. O conteúdo você consegue recuperar, mas essa formação, nessa janela de oportunidade que a gente tem na infância e na adolescência, é muito difícil de recuperar. Então, esse processo de socialização é imprescindível e insubstituível. Cada povo sabe, culturalmente, o que quer e sabe fazer as suas escolhas. Essa divisão
mais ou menos na mímica da Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, foram divisões criadas artificialmente pelos Estados Unidos para fazer oposição ao avanço do socialismo no mundo. Isso foi extremamente detrimental. Os Estados Unidos fizeram de tudo para destruir a Coreia do Norte e para empurrar a economia da Coreia do Sul. Eles jogaram mais bombas na Coreia do Norte do que jogaram em toda a Segunda Guerra Mundial. Mataram de 2 a 3 milhões de pessoas num país de 8 milhões de pessoas. Até hoje, a Coreia sofre com problema de infraestrutura e sofre com bomba que não se detonou lá. A infraestrutura toda é muito nova e a Coreia do Sul recebeu golpe atrás de golpe atrás de golpe de pessoas que agiam em função dos Estados Unidos. Até hoje a Coreia do Sul tem um exército inteiro submetido a generais estadunidenses. Imagina isso no Brasil, gente. Imagina que o nosso exército, quem é o general, é um cara de fora. É assim que é na Coreia do Sul. Lembrando que todo mundo tem que prestar serviço militar lá. Então, Coreia do Sul Força Aérea também. Por causa da frente que eles faziam a Coreia do Exatamente. Norte, né? Então, a Coreia do Sul é uma ocupação militar dos Estados Unidos que entraram em 45 e não saíram nunca mais. Isso teve um dano imenso para a região.